esposa do presidente descondenado resolveu fazer um pronunciamento e foi uma verdadeira catástrofe. Ela conseguiu, em pouco mais de 1 minuto, desmentir o corrupto que apareceu esses dias dizendo que tinha sido ele quem perguntou ao Xi Jinping sobre o TikTok e, não contente, ela ainda disse toda arrogante que ninguém vai calar sua voz. Para encerrar a tragédia, ela ainda acaba pedindo censura utilizando mulheres e crianças como desculpa. Vou colocar a curta fala da marmita e, na sequência, a resposta do jornalista Otávio Guedes, que detonou a Janja dizendo que se ela quer ser ouvida, que se candidate nas próximas eleições. Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? A Janja jogou por um lado muito interessante para ela. Qualquer crítica que fizerem a mim é porque querem me calar. Então, nem só ninguém deve calar uma primeira-dama, como também não devem ser calados os críticos que apontam que a primeira-dama tem um papel institucional, seja ela quem for, seja a causa que ela defenda. Existe limite para você exercer esse papel de primeira-dama. Se não gosta desse papel de primeira-dama, que não tem nenhuma representação política, nenhuma legitimidade para representar o Estado brasileiro, apenas por ter casado com o presidente, assim como uma rainha consorte, se não está satisfeita com esses limites, que valem para qualquer primeira-dama em qualquer lugar do mundo, o correto é se candidatar, ser eleita e aí sim adquirir direitos políticos de representação e discutir temas de alto nível com chefes de Estado. Mas ela deve lembrar que ela vai levar o primeiro cavalheiro, que é o correspondente à primeira-dama. E se o primeiro cavalheiro tentar também usar de uma autoridade que não lhe foi conferida para, num jantar, debater com um chefe de Estado, levar pleitos do Estado brasileiro, por mais nobres que sejam, este primeiro cavalheiro estará errado. Então, é simples assim. Agora queria trazer a vocês um dos jornalistas mais sem vergonha deste país, o militante Reinaldo Azevedo, que, vale lembrar, era um ferrenho crítico do PT anos atrás, mas agora simplesmente não consegue discordar do desgoverno em absolutamente assunto nenhum, por mais absurdo que seja o posicionamento da quadrilha. Ele conseguiu passar pano para Janja e ainda pediu ajuda do STF para censurar as redes, dizendo que o Congresso é omisso. Bom, as escolhas são feitas, né? Ninguém está querendo que Janja pare de lutar contra as agressões que há às crianças nas redes sociais, que são realmente pavorosas, né? Nós temos uma extrema-direita no Brasil que não quer a regulação das redes. O Bolsonaro não quer a regulação das redes. Na entrevista dada ao UOL voltou esse assunto. O Congresso Nacional se omite, não vota o que precisaria ser votado, de maneira que, a depender do que aconteça, isso
terá de ser decidido no Supremo, a partir de valores consagrados pela Constituição, e os valores consagrados pela Constituição imporão a que se tomem medidas se o Congresso não o fizer, porque se estará diante de um flagrante descumprimento de direitos fundamentais. Então, é preciso ver o seguinte, e eu convidaria a Janja, a primeira-dama, Janja, a pensar nesse caso, né? Se o governo não conseguir articular, senhora, um entendimento com a oposição, e é muito difícil esse entendimento, porque eles dependem desse vale-tudo que a senhora denuncia corretamente. É claro que é correto denunciar. É claro que é correto lutar contra isso. Mas se não houvesse encaminhamento, mais uma vez, o peso desse troço vai cair sobre as costas do Supremo. E depois começa a história de que o Supremo se mete demais na vida pública. Não é? Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas pela primeira vez concordei com esse jornalista militante da Globo News que respondeu a Marmita com muita classe quando ela disse que nenhum protocolo vai fazê-la se calar. Ele deu uma verdadeira aula de como o respeito à diplomacia e aos protocolos é importante nas relações internacionais. Vamos acompanhar esse raro momento de lucidez do Arthur. Eu queria acrescentar um outro ângulo a essa discussão que os colegas trouxeram, que é o seguinte. Nós brasileiros tendemos a achar que a informalidade é um valor absoluto. Nós brasileiros, em particular os cariocas, o que não é o caso da Janja, ela é paranaense. Mas brasileiro acha que informalidade é elogio. Só que em certas situações, informalidade é um problema. E uma das situações em que informalidade é um problema é quando você está se relacionando com alguém, um estranho ou alguém com quem você não tem intimidade. É para isso que serve a formalidade, é para isso que serve chamar de senhor, senhora, etc, etc, fazer rapapéis, é para isso, simplesmente, e facilita a vida ser formal, facilita bastante a vida ser formal, basta a gente pensar em outras sociedades que têm outra relação com grau de formalidade, né? Você muda até o pronome com que você trata as pessoas dependendo do seu grau de intimidade. A diplomacia é o contato entre pessoas que não se conhecem ou que não têm intimidade. De diferentes culturas. De diferentes culturas. Isso ainda mais exacerbado, como você, Trigueiro, lembrou, no Extremo Oriente. O Japão também, as coisas são